Meus irmãos, sem mais delongas, abra aí comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 7. Deus tem aqui para nós algumas lições. Na Bíblia você aprende que nos momentos de conquistas, você jamais pode confiar que em algum momento você tem alguma participação nisso. Os homens da Bíblia que erraram, a Bíblia faz questão de registrar. Para quê? Para que a gente aprenda com aquele dito popular, que o sábio não é aquele que fica errando para aprender, mas o sábio é aquele que aprende o quê? Olhando o erro alheio. Por isso que a Bíblia deixa muitos exemplos para que você tenha como basear as suas escolhas, porque ninguém pode dizer que age na Bíblia sem saber o que está fazendo. Perante a lei dos homens, o direito, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, porque a lei é vendida numa banca de jornal, a lei é vendida em qualquer lugar e você tem acesso à lei. Por isso, você não pode alegar que desconhece a lei. Nessa história aqui, ela é conhecida, porque vocês sabem que Josué, ele recebeu uma ordem de que era entrar na terra prometida. E o texto vai nos dizer que no capítulo 5, apareceu a Josué de uma teofania, apareceu um ser que veio a Josué de maneira corpórea, e aquele ser era Deus de maneira antropomórfica, um príncipe dos exércitos que disse a Josué o que iria acontecer. Josué recebe a mensagem de que Deus ia dar vitória. O capítulo 6 é o capítulo da conquista da terra de Jericó. É o capítulo em que as muralhas elas vão cair. Os impedimentos que existiam à frente para que aquele povo pudesse romper aquela cidade caiu. E o texto vai nos dizer que no capítulo 6, quando aquela cidade ela vai cair, Deus disse: vocês podem tomar das coisas que há nessa terra, sim ou não? Não. Deus falou para que eles não tomassem os despojos daquela terra, para que eles não tocassem nas coisas daquela terra. O interessante é que Deus disse que a prata e o ouro viria para os tesouros. E você vai ver que o erro foi duplamente qualificado, porque além da pessoa ter pego para si 200 ciclos de prata, que não era para ter colocado para si, para os seus cofres, ainda pegou outros pertences que a Bíblia também chamou de opróbrio, das coisas que não se podia tomar. Abre só um pouquinho para mim, que esse microfone está um pouco abafado. Das coisas que não se podia tomar daquela terra. Porém, essa passagem aqui nos ensina muito, porque Josué, ele entra na terra de Jericó, as muralhas caem. Josué, ele está confiante de que os homens estão entrando naquela terra fazendo o que tinha que fazer, porém a Bíblia vai dizer que houve um erro, houve um equívoco. E muitas das vezes, o fato de você ter conquistado, ter alcançado, não quer dizer que você não possa errar. E às vezes nós erramos. Erramos por quê? Pelo excesso de confiança. Erramos por quê? Porque às vezes conhecemos aquilo ali e achamos que vamos dar conta. Ou que às vezes, por aquilo ser uma coisa que para nós não é nem um bicho de 7 cabeças, a gente acha que vai dar conta e vai resolver aquilo. Nós temos algumas lições que eu aprendo da terra de Jericó até nós chegarmos a Ai. Jericó, uma grande fortaleza que Deus derruba. Ai, uma cidade minúscula, uma cidade pequena, em que o povo tentou conquistá-la, mas num dado momento aquele povo falhou. Porque nós, muitas das vezes, deixamos de conquistar coisas que aos olhos humanos são pequenas. Porque mediante a tudo que eles já haviam passado, Jordão, Jericó, a cidade de Ai era o menor dos obstáculos. Porque Deus me permite passar também insucessos na vida. Porque Deus permite que algumas coisas deem errado nas nossas vidas. Às vezes a gente se pergunta: Deus, eu já passei por tantas coisas difíceis,
E parece que agora, naquela que é mais simples, naquela que é mais fácil, eu não estou conseguindo lidar com ela. Abra comigo. Josué capítulo 7. Deus tem umas lições aqui para nos ensinar. A primeira delas é você obedecer o que Deus fala. A segunda é você, meu irmão, não se esquecer que Deus, Ele conhece a minha vida e a sua vida. Ele vê todas as coisas que são ocultas e também vê aquelas que nós muitas das vezes deixamos de torná-la pública, porque as nossas atitudes muitas das vezes atrapalham a nossa caminhada. Capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabadir, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do Oriente, de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns, 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os nossos inimigos. Você entendeu? Que quando Deus ele deu uma ordem para aquele povo, ele disse o seguinte: vocês vão entrar na terra, mas vocês não vão pegar nada daí. Porque o texto vai dizer que se o povo tocasse nas coisas daquela terra, Deus disse que a maldição viria sobre eles. Por quê? Porque a região da Palestina antiga, aonde a terra que Deus havia prometido teria que ser tomada, e teria que ser tomada à força, haviam moradores ali. Havia os jebuseus, os amoreus, os perizeus, e todos aqueles que vocês já conhecem que terminava com o sufixo zeus, eram os habitantes daquela terra que Deus disse para Josué que teria que arrancá-los à força. Deus disse que daria àquele povo uma terra que emana leite e mel, mas uma terra ocupada, uma terra de pessoas que precisavam ser expelidas, aonde Josué foi chamado para ter muitas batalhas na vida, porque as batalhas nos forjam para determinadas situações que nós vamos aprendendo. Aprendendo o quê? É difícil as coisas na vida, é difícil. Ninguém conquista nada fácil. Você tem alguma conquista que você se lembre, que você pare e pensa e fala: olha como foi difícil. Mas na vida é assim mesmo, Deus vai nos ajudando a conquistar. O texto vai dizer que Josué, ele ouviu o relato dos espias, e os espias disseram: olha, não fadiga o povo não, o problema lá é pequeno, se tu mandar 2, 3 mil homens, está resolvido o problema. O que me leva a crer? De que eles estavam olhando aparentemente uma situação que naturalmente, quando nós estamos debaixo da palavra, debaixo da obediência e debaixo da bênção de Deus, meu irmão, se Jericó, se o Jordão, que foram coisas difíceis, Deus deu, o que se imagina? Que a cidade de Ai, uma cidade minúscula, pequena, que estava à frente das conquistas que Josué teria, seria o menor dos problemas. O que nós vamos aprender aqui nesta noite? Lições importantes de coisas que nós deixamos de ver, de coisas que nós paramos de fazer. Você acha que o que você já conquistou, você se senta ali e se acomoda, achando que, não, eu já fiz, eu já trabalhei, Deus já me deu. Mas sabe o que acontece? Essas conquistas que você teve, na verdade Deus te deu para poder provar para você que Ele faz o impossível. Agora, se tiver de acontecer outras situações, Ele pode fazer, mas pode
Mas você precisa saber, meu irmão, que você não pode se acomodar naquilo que Deus já fez. Tem gente que está se acomodando naquilo que Deus já fez. E aí quando você se acomoda, você pensa que pode fazer de novo. Quando nós nos acomodamos naquilo que nós achamos, que nós de alguma maneira vimos, participamos ou estivemos ali, dá uma falsa sensação de que, não, foi fácil. Nada é fácil, nenhuma conquista na vida do ser humano é fácil, mas parece que quando nós nos acomodamos, tornamos aquela conquista fácil. E é aí que morre o perigo. Nós paramos de avaliar o todo, paramos de fazer às vezes aquela autocrítica de como as coisas estão acontecendo na nossa vida. Parece que a maré está mansa, parece que está tudo tranquilo, parece que joga tudo a teu favor. Mas às vezes é uma pedra no sapato para dizer que se em algum momento você deixar de olhar para Deus, se em algum momento você deixar de fazer as coisas de Deus, vai estar sempre no teu caminho, de repente para ser um ai mesmo para você, de repente para você se lembrar de que as conquistas difíceis que você teve realmente não foi você, porque nas pequenas ele prova que aquilo que era para ser muito fácil tornou-se muito difícil. Deus torna o difícil fácil, mas para aqueles que estão fora da presença, o fácil se torna quase que impossível. Primeira coisa, versículo 6, me acompanhe. Do capítulo 7. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou-se em terra, e o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Eles e os anciãos de Israel deitaram-se no pó. Então Josué disse: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo ao Jordão? Olha a reclamação. Sabe o que acontece? Quando as coisas dão errado, a gente quer achar uma saída. Perceba que a fala dele em nenhum momento é procurar saber o que deu errado. A fala dele é uma fala que ele começa a resgatar, preste atenção. Ele rasga as vestes, versículo 7. E disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo ao Jordão? Para nos dares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Josué, ele começa a questionar Deus. Deus, por que o Senhor nos fez passar por essa terra, por esse rio, por essas muralhas? Para agora a gente perder uma batalha do jeito que foi? Aí o texto continua dizendo assim, versículo 8. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do seu inimigo? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos arrancarão o nosso nome da terra. E então farás o que ao teu grande nome? Primeira coisa que eu aprendo é que quando as coisas dão errado, nós criamos justificativas. Ele vai dizer assim: nos contentaríamos ficar da além do Jordão. Sabe o que é isso? Quando uma coisa der errado, a gente tem que parar para ver onde deu errado. Não é tentar achar, era melhor ter ficado lá. Será que assim na nossa vida uma coisa der errada e você já quer retroceder, já quer dizer, não, melhor é ficar lá? A vida, meu irmão, quando você faz escolhas e que você está crescendo, você precisa aprender a lidar com os momentos bons e entender, para que ele continue, ele permaneça, você vai ter que manter a sua postura ainda firme de pé. Não tem nada a ganho, a nossa batalha não acabou, o céu, meu irmão, ele está lá e nós estamos em busca dele, batalhando todos os dias. Não podemos em nenhum momento achar que já alcançamos a coroa. A caminhada e a corrida da vida pela coroa da vida não acabou, pelo contrário, ela está em pleno vapor e nós não podemos perder o nosso foco. Josué, num dado momento, ele não se apercebeu que quando os homens foram e voltaram, Josué não tinha um conhecimento de que um daqueles homens havia pego algo que não poderia, porque a palavra no capítulo 6 já tinha dito que quem tocasse, a Bíblia vai falar que caísse sobre ele maldição. E aqueles homens voltam e ele vai dizer assim: os nossos inimigos arrancarão o nosso nome da terra. O que fará o teu grande nome? Preste bem atenção. Deus disse para ele o seguinte: o erro não está em mim.
Deus vai falar para ele o seguinte: o erro está debaixo da bagagem de alguém. Quando uma coisa dá errado, pode ter certeza, o erro não está em Deus. Nós temos que parar para pensar aonde nós erramos. Seja Deus verdadeiro, como diz a Bíblia, e o homem. Se alguma coisa não está dando certo, é hora de nós pararmos e avaliarmos o que está dando errado. Porque eu aprendo aqui, meu irmão, que quando as coisas dão errado, nós vamos criar justificativas. Josué vai começar a falar, mas Deus é isso, o povo vai dizer isso. Para de criar justificativa, porque se as coisas estão dando errado, nós temos que fazer uma autocrítica, para sabermos como é que as coisas estão. Aí Deus vai dizer o seguinte, capítulo 7, versículo 10, então disse o Senhor, levanta-te. Aqui está a grande questão. Ele vai dizer no versículo 11, Israel pecou. O que eu vou aprender aqui nesse momento? Deus, ele não vê mas Deus vê o todo. Ele chama o erro de Acã de quê? De Israel. Ele não chama Acã. Ele não fala, o pecado está em Acã. Não, ele vai falar assim, o pecado está em Israel. Porque a palavra foi dita a todas. Mas você vai falar assim, mas foi ele que fez. Mas ele estava junto com os outros. E não era para ter sido feito. Muitas das vezes nós justificamos o erro no outro. Mas o erro está em nós, quando a gente vê e não faz nada. Quando a gente vê e participa, às vezes sabe como? Com a conivência, com uma atitude de não reação diante daquilo que eu sei que é errado e eu não tomo a atitude que eu deveria tomar, que é a atitude correta. Ao não fazer o correto, eu estou errando, porque eu já estou posicionando aquilo que eu deixei de fazer. A omissão é uma escolha. E eles ali viram o que ele fez. Sabe o que eu aprendo ali? É que Israel vai transgredir. Deus vai falar, Israel transgrediu, Israel furtou, Israel mentiu. Sabe por quê? Deus não pode trabalhar nas coisas erradas. Tem hora que a gente tem que parar para poder avaliar aonde está o erro. Sabe quando uma coisa, às vezes você bate naquilo ali, aquilo ali parece que não... Você não pode ficar insistindo, você tem que parar e falar, Deus, aonde está o erro? Porque o erro possa ser que não esteja em mim, mas esteja na minha casa e eu não esteja vendo e não esteja tomando a atitude devida para que aquele erro saia dali. Aonde estava o erro? Na casa de Eli, na omissão que Eli tinha com os seus filhos. Porque quem cometia o pecado eram os seus filhos, mas o erro estava em Eli. Muitas das vezes, o erro, você vai falar assim, não sou eu. Mas indiretamente é aquilo que eu permito, indiretamente é aquilo que eu vejo, indiretamente é aquilo que eu faço vista grossa. O erro não necessariamente vai estar na tua escolha, vai estar naquilo que você deixa de cortar ou de fazer que você sabe que é certo. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz o quê? Peca. Então a primeira coisa é que aquele homem havia errado. Eles não iriam prevalecer. Sabe por quê? A cidade era pequena, a cidade já era uma cidade pequenininha. Aí você fala, mas ele teve uma dificuldade imensa numa cidade pequena. Mas por quê? Porque Deus quis mostrar bem claro. Não foi a cidade, não é a quantidade. Tudo que Deus faz na tua vida, Ele mostra pra gente que não é a gente, não é a nossa capacidade. Não é o que você pode, não é o que eu posso. Isso é uma prova clara. Um Deus que faz uma muralha cair com buzina e com o povo gritando. Um Deus que faz o Jordão abrir e que desce no sentido contrário. Um Deus que dá tantas vitórias, permite um povo perder para um povinho pequeno. E ali Josué, ele fica abatido, porque ele viu Deus abrir o mar, viu Deus abrir o rio, e de repente ele se abate porque vê um povo correndo, um povo fugindo, um povo que perde para uma cidade pequenininha. Será que Deus quer que a gente ganhe as grandes e perca nas pequenas? Será que Deus te trouxe até aqui? Você deve ter falado assim, não, mas Deus já fez muita coisa, mas não acabou. A caminhada é grande, a corrida é grande, a batalha é grande, seja ela grande ou pequena, nós não podemos perder o foco em nenhum momento.
Então a primeira coisa eu quero que você guarde é: quando as coisas dão errado, não procure justificativa. Assuma que as coisas deram errado, ou porque você viu e não fez nada, ou porque você tinha condições de mudar aquilo ali e dizer: olha, não mete a mão nisso, não pega essas capas, não pega essas pratas, não pega esse ouro. Então a primeira coisa é: buscamos justificativas. A segunda, as coisas acontecem não porque Deus quer. Aqui eu aprendo isso. As coisas não acontecem porque Deus quer. As coisas acontecem porque há pecado. Sabe o que acontece? O que a gente aprende? Tem que acontecer. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. É escolha. É livre-arbítrio. Não por efeito de uma causa, mas é de escolha. Eu aprendo aqui e fica bem claro, meu irmão, que as coisas não acontecem porque Deus quer, na maioria das vezes. Você pode dizer assim: mas Deus quer. Sim, a vontade de Deus é absoluta. Mas quando há pecado, Deus não está nisso. Quando há erro, Deus não está nisso. Porque tem gente que fala assim: mas aconteceu desse jeito. Mas aconteceu, e a nossa atitude? Será que a nossa atitude contribuiu para acontecer o fracasso? Será que a minha escolha foi errada e de alguma maneira eu quero justificar dizendo que aquilo aconteceu não por causa da minha atitude, mas por causa de alguém, de alguma pessoa, e eu não consigo fazer uma introspecção, eu não consigo me olhar, e eu começo a olhar para fora, porque para fora é mais fácil achar pessoas responsáveis, alguém pelo fracasso ou pela culpa minha. Acã é uma representação das coisas que dão errado, não porque Deus quer. Sabe por que Deus não quer que as coisas deem errado? Porque Deus foi claro: não tome das coisas daquela terra. Então a pergunta que eu faço: Deus queria que Josué perdesse para Ai? Não. Mas por que isso aconteceu? Porque eles pegaram daquilo que não poderia. Quando eu digo eles, é porque Deus viu todos. Quem pegou e quem foi omisso a quem pegou. Então, meu irmão, a segunda coisa é que Deus nos traz aqui como ensinamento nessa noite. As coisas não acontecem, muitas das vezes, não é porque Deus quer, não. É porque o pecado está ali. O pecado atrapalha. O pecado não faz a coisa dar certo. O pecado te afasta dos propósitos de Deus. Pode ninguém estar vendo. Acã olhou, viu os 200 ciclos de prata. Acã viu ouro. Acã viu muita coisa. E aí ele achou que Deus não estava vendo. Vivemos numa geração que faz as coisas achando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Deus, ele vai permitir que você escolha, que você tenha atitude, e ele não vai mudar a tua escolha nem a tua atitude. Como assim, pastor? Deus não manipula. O pecado jaz à porta, Caim. Cumpre a ti o desejo de dominar. Aí você fala assim: mas Deus poderia mandar um sopro na mente de Caim e Caim não matar Abel? Sim, mas Deus não trabalha assim. Porque senão você determina as escolhas e aí você ia ser uma marionete. Se Deus quisesse que você fizesse uma coisa, hoje você faria. Se Deus quisesse que você fizesse outra, você faria. Não. Vontade de Deus é que você não viva no pecado, é que as coisas deem certo. A minha vontade é as escolhas erradas e as coisas dão errado e Deus não tem nada a ver com isso. Eu canso de ouvir as pessoas dizendo assim: mas Deus sabe. Me desculpe, Deus não sabe de nada onde tem pecado. Mas Deus conhece meu coração. Deus não conhece o coração onde há pecados. Mas Deus está vendo. Deus está vendo, mas não está respondendo. Está vendo, mas não está se metendo. Está vendo, e se você continuar nesse erro, meu irmão, você vai se atrapalhar. Então, meu irmão, segunda coisa, não é porque Deus quer, é porque eu estou escolhendo errado. Tem gente que faz escolhas na vida e dá errado. E aí quando dá errado, fala assim: Deus, tu falou. Não, o que Deus fala não dá errado. O que Deus fala é bom. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus não te coloca em risco. A vontade de Deus não arrebenta a tua casa. A vontade de Deus, ela não traz problema para o teu lar. A vontade de Deus não é para te embaraçar. A vontade de Deus não tem a ver com pecado. Terceira coisa, versículo 10 e 11. Então disse o Senhor a Josué:
levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Aí Deus vai logo dizer, Israel pecou. Não adianta você ficar sentado aí lamentando, não. Já aconteceu, o erro já foi feito. O povo já perdeu a batalha. Levanta, Josué. Transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, até tomar um anátema. Anátema quer dizer maldito. E também furtaram. Olha só o que ele está dizendo. Eles furtaram, Josué. Eles roubaram. Eles mentiram. Até debaixo da sua bagagem o puseram. Está debaixo dos teus olhos, Josué. Tu está lamentando, tu está chorando. Tu está me perguntando por que deu errado. Está debaixo dos teus olhos o erro. Ninguém perde uma batalha da noite para o dia, nada dá errado da noite para o dia. As coisas já estão vindo, dando errado há um bom tempo. E aí, quando Deus permite que uma pequena coisa estrague as coisas que você achou que ia dar certo, você fala, mas por quê? É porque as coisas já estão vindo há muito tempo dando errado. Aprenda, meu irmão, nada na vida, seja bom ou ruim, acontece da noite para o dia. Da noite para o dia só acontece se Deus quiser te abençoar amanhã e disser para você assim, eu vou abrir a porta amanhã. Ele abre. Do contrário, meu irmão, Deus não é um Deus precipitado. Deus não trabalha como a gente quer. Deus é um Deus que trabalha para que a bênção dele permaneça na tua vida. Deus é um Deus, meu irmão, que não vai fazer uma coisa aqui para você cair ali. Deus é um Deus que trabalha na tua vida porque as coisas que ele quer que aconteçam na tua vida é para ficar. Eu nunca vi uma bênção de Deus vir sobre a vida do homem, causar para ele dano ou fazer com que as coisas piorem na vida dele. Toda a bênção que vem é para melhorar, é para levantar, é para mostrar para o homem que ele é Deus. Se Deus foi capaz de abrir o Jordão, se Deus foi capaz de fazer a muralha de 7 metros de espessura ruir como um farelo, como é que Deus não é capaz de derrubar uma cidadezinha pequena, que só 2 ou 3 mil soldados de Josué foram, tamanha era a cidade minúscula. Versículo 10 e 11, nós lemos agora. Não adianta reclamar, tem que ter atitude para mudar. Israel pecou, cobiçou, transgrediu, tomou, furtou. Sabe o que acontece? O pecado encoberto leva embora todo o senso da presença de Deus. Sabia disso? Tudo que você faz escondido. Você já viu alguma coisa escondida ser boa? Primeiro que quando alguém vai fazer alguma coisa escondida, o que ele faz? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, né? Geralmente quando alguém vai fazer escondido, ninguém está despreocupado. Está fazendo, não, ele sempre fica com, será que tem alguém vendo ali? Aí vai. Tu já viu quando o ladrão, ele olha para a câmera assim, aí ele vai embora porque tem alguém vendo. Até isso, o cara tem senso, meu irmão. Até o ladrão, quando está para roubar, que vê uma câmera, ele pega e vai embora. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem alguém vendo ele. Será que nós não temos esse senso de quando nós estamos conosco? A gente às vezes faz coisas, meu irmão, eu costumo dizer, eu tenho conversado com um amigo, e o homem, quando ele sai da presença de Deus, ele faz coisas que o diabo duvida. Sabia disso? O diabo olha para o camarada e fala assim, rapaz, ele fez isso, fez porque o homem sem Deus faz coisas terríveis. Um homem, no momento de brecha, ele pode fazer uma coisa absurda e depois tentar voltar e às vezes não dá tempo para voltar. Então a terceira coisa preste atenção, não adianta você falar, tem que haver arrependimento e mudança de comportamento. Sabe qual é o ensinamento que eu aprendo aqui? É que em nenhum momento eu vejo Acã se arrepender e dizer, olha, eu fiz errado. Quem sabe, de repente, se ele se arrepende, vai até a pessoa responsável, Josué, olha só, o erro foi meu. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Se você deixar pagar para ver, vai ser pior. Porque se você pegar a história final de Acã, você vai ver que ele foi até o final guardando o erro e a mentira debaixo da casa dele. E não só prejudicou a ele, prejudicou a família dele, prejudicou todo mundo. Porque o fim da história de Acã você conhece. Um ato que ele tem, ele colocou a casa dele em perigo. Ele poderia ter se arrependido. Aqui nós aprendemos a lição de que obedecer é melhor. Aqui nós aprendemos a lição de que o pecado
ele oculto, ele pode trazer danos para a nossa vida, porque nada que você faz oculto permanece oculto. Perceba, ele fez, ninguém viu, mas Deus fez tornar público. Na Bíblia você sabe de duas coisas, que Deus faz tornar público a bênção, mas Deus permite também que o erro e o pecado tornem-se público. Sabe por quê? Porque Deus sempre mostrou a Israel o que não se podia fazer. E o que não se podia fazer, você sempre aprende quando acontece alguma coisa. E Israel aprendeu da pior maneira possível. Sempre apanhando, sempre tomando paulada. Versículo 12 e 13, o texto vai dizer assim: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei convosco, se não arrancares o anátema no meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e dize: santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor possa agir entre vós. O Senhor Deus de Israel, o anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tires o anátema do meio de vós. Quarta coisa, a maldição só seria desfeita, só seria arrancado se você, preste atenção, se você arrancar o que está errado. Tem coisa, meu irmão, tem coisas que para Deus fazer você precisa arrancar. Você quer que Deus mude a tua vida, a tua casa, a tua família? Tem coisas que você precisa arrancar dali. Tem atitudes que você precisa arrancar. Tem atitudes que Deus não se agrada da nossa vida. Tem atitudes que nós já nos perdemos há muito tempo nelas. E Deus está falando assim: arranca essas maldições da tua casa. Arranca essas atitudes que não têm louvado a Deus da tua casa. Porque Acã aqui é um símbolo de uma coisa que nós poderíamos ter evitado. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é passível de nós não vivermos. Pode ser evitado. Pode não acontecer, mas acontece. Acontece por quê? Porque nós, muitas das vezes, não tomamos a atitude certa. Então, a quarta coisa é que Deus vai dizer que só seria com aquele povo só ia se sustentar de pé se eles arrancassem o que deveria ser arrancado. Perceba, Deus ainda deu uma oportunidade. Deus está dizendo a Josué, apregoa e diz aonde está a maldição naquele povo. O que é maldição? Não confunda. Nós aprendemos a maldição hereditária, né? Que a Bíblia fala da maldição das gerações, que Deus visitava no passado a terceira e a quarta geração. Mas Ezequiel falou, acabou. Ezequiel capítulo 18, não visitarei mais a maldade dos filhos nos pais e nem dos pais nos filhos. A alma que pecar, essa morrerá. Esse mal aqui, que a Bíblia fala, é aquele mal que ele perdura, que ele fica em movimento na casa de muitas pessoas em geração. Porque hereditário, já diz, é o que é do genético, é o que é do corpo. A maldição, o mal que atua nas gerações, é aquele que se move, é aquele que está naquela casa, é aquele que está ali passando as gerações. Por quê? Porque existe algo se movendo ali, que precisa ser arrancado. Se o teu pai não arrancou, você não vai pagar por ele, como a Bíblia diz. Mas se você vive sem Deus, e se o teu coração está aberto para essas coisas erradas, elas estão acontecendo. Não mais por causa do seu pai, porque o seu pai, a sua mãe, qualquer pessoa que acendeu você, não tem mais nada a ver com isso. Tem a ver com as escolhas que você deixa de ter no presente. Então tem a ver com você. Muitas das coisas que estão dando errado, você não pode jogar. Ah, mas a minha vida está dando errado porque a minha casa foi assim, a minha família foi assim. Ah, eu vivi assim. Não podemos mais justificar essas coisas. Tem que quebrar na gente, tem que acabar na gente. Não pode mais perdurar na nossa casa. Isso é uma escolha. É uma escolha arrancar as bagagens que estão lá guardadas de muito tempo.
Bagagens estas que não estão acrescentando mais nada para você. Arranca da tua casa. Deus está dizendo hoje, arranca essas coisas. Arranca esses comportamentos. Arranca. Versículo 21, ele vai dizer assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, veja bem Acã, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, olha o pecado dele, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata está debaixo dela. Acã trocou a bênção de Deus pelas coisas transitórias e passageiras. Foi simples, Deus disse: não toca, não pega, não se apropria. As coisas do mundo não são para nós. As coisas que as pessoas querem viver não é para você. As maldições e os anátemas que existem lá fora não é para nós vivermos. Tem pessoas que estão vivendo debaixo desse anátema por escolhas erradas que fizeram e ainda não... Olha, o que o texto vai dizer? Acã confessou e disse aonde estava: está debaixo da minha tenda. Tem coisas que você precisa hoje colocar para fora. Sabe por quê? Porque tem coisas que, se continuarem, te matam. Porque acabaram matando Acã e a sua família. E às vezes Deus nos mostra que tem coisas que a gente não precisa passar, não precisa viver. Cobicei, sabe o que é isso? É você olhar, é você desejar, é você querer. Sabe o que é o pecado de Acã para aquela geração? É aquilo que ninguém viu, que ele roubou, colocou na cabana dele e ninguém soube. Sabe qual é o pecado de Acã hoje? É aquilo que ninguém vê, que você leva para a tua casa. É aquilo que ninguém vê que você está praticando. É aquilo que ninguém vê. Por quê? Porque o pecado de Acã hoje, ele se transfigura para a era moderna que vivemos. Aonde os pecados acontecem no campo das subjetividades. Não precisa mais do ciclo de prata. Não precisa mais das coisas terrenas, porque eles acontecem o tempo todo na nossa cabeça. Os pecados, eles acontecem na cabeça e na mente do homem. Porque se o teu coração não estiver nele, você vai desejar as capas, você vai desejar os tesouros dessa vida, os teus olhos cobiçarão. Meu irmão, a pior coisa são a cobiça dos olhos, é você desejar uma coisa que você sabe que Deus não quer para você, é você desejar algo que Deus não quer que você viva, é você ficar o tempo todo flertando. Na Bíblia há homens assim. Sansão flertava o tempo todo com mulheres que não era para a sua vida. A Bíblia vai dizer que Balaão o tempo todo flertava entre amaldiçoar aquele povo por causa das bênçãos terrenas que era oferecida por Balaque. Nós muitas das vezes estamos flertando, sabe por quê? Porque o homem, quando peca, diz Tiago, ele é engodado e atraído pelos seus próprios pecados. Se você peca, não é porque alguém te faz pecar, é porque o que está sendo gerado, o que está te engodando é o seu próprio desejo. Ninguém faz você pecar, você peca por aquilo que você deseja, você peca por aquilo que os teus olhos veem. Eu posso ver de tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é lícito. Você pode olhar, mas você não pode desejar. Você pode olhar, mas não pode tocar. Você pode olhar e não pode se apropriar daquilo que não é seu. Porque o pecado, você precisa aprender a dominar. Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti o desejo e sobre ele dominarás. Ah, mas eu não consigo, a carne é fraca. A carne é fraca porque você vive para o pecado. A carne é fraca porque você não vive na comunhão. A carne é fraca porque você não está vivendo na intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que o que anda no Espírito não cumpre as concupiscências da carne. Andeis no Espírito para que não cumprais, diz o texto, as concupiscências carnais.
os desejos, as vontades, aquilo que eu quero. Nós somos tentados pelas nossas próprias vontades. O diabo só tenta aquilo que você quer. O diabo só tenta o que você deseja. O diabo não pode te tentar, sabe com o quê? Veja bem. O diabo vai te tentar em falar para você assim: vai lá, compra um buquê de rosas, dá para sua mulher no dia dos namorados. Já vai fazer isso? Vai mandar você dar rosa para tua mulher? Não vai mandar você dar rosa. Ele quer incentivar o teu casamento? Claro que não, ele só vai te tentar, ele vai dizer assim, ó, não dá nada para ela não, ela não merece não. Dá nada. Aí é o diabo, meu irmão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer que você, deixa a tua casa. Aí aparece uma pessoa no teu trabalho. Aí o diabo fala assim, dá um bombom para ela. Concupiscência, desejo, olhar uma coisa que você não pode, não é teu, é do mundo, é babilônica, está amaldiçoado, Deus não está ali. Perceba, o diabo não vai te tentar com coisa boa, porque ele só tenta com coisa ruim, porque é a natureza dele. Ele vai falar assim, vai lá, faz o bem na tua casa, vai lá, faz tudo direitinho, vai lá, cumpre, vai lá, atende. Imagine se Deus falasse para o diabo, vai ser bom por um dia hoje, vai ter que fazer tudo de bom. Mas não é a natureza dele. Ele não pode fazer. Uma outra coisa, os pecados de alguns, muitas das vezes, prejudicam a muitas pessoas. As pessoas acham que a sua conduta particular não é um problema. Veja bem, que não afeta a sua vida com Deus e nem a coletiva. Pior que sim. Tem coisas, obviamente, que eu não vou me deixar dominar pelo teu erro. Mas às vezes o erro de uma pessoa coloca tudo a perder. E às vezes atrapalha tanta gente. Às vezes uma coisa que eu faço aqui prejudica tanta gente. Uma escolha errada que eu faço prejudica tua família, terceiros que estão envolvidos. As pessoas falam assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Está errado, meu irmão. A vida não é mais nossa, a vida é para servirmos. Se a vida for sua, você está no lugar errado. Se a vida for de Deus, ela é para servir, não é mais nossa. Se perdermos esse espírito de que nós somos servos dos outros, que o que nós fazemos, se prejudicar o outro, eu não vou fazer. Se uma escolha errada minha pode levar a perder a pessoas ali, eu não vou tomar. Se comer carne escandaliza o próximo, diz lá em Romanos, eu vou comer legumes. Não é porque eu não posso, mas eu sei que a consciência do outro é fraca. Aprenda, meu irmão, o cristianismo é você dar. O cristianismo é você cuidar. O cristianismo, às vezes, é você deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer para si, em virtude de você, meu irmão, não ser pedra de tropeço, não escandalizar, não causar dano ao próximo, não fazer nada que venha a trazer coisas ruins para ninguém. Se tiver de acontecer, não vai ser pela minha mão nem pela sua mão. Ponha-se de pé. A falsa confiança na qual achamos que Deus aprova tudo o que fazemos. Nós temos uma falsa confiança. Achamos que Deus aprova tudo. E nem tudo Deus aprova. Aliás, na maioria das vezes Deus não aprova. Tem muita coisa que Deus não quer que a gente esteja vivendo. Tem muita coisa que nós nos colocamos. Tem muitas coisas que nós agimos errado. Tem muitas coisas que Deus queria que você não estivesse. Mas aí, como o pecado de Acã, aconteceu. E como é que nós reparamos isso? Eles foram à guerra e perderam. O problema já havia acontecido. E agora? Antes de você sair daqui e se levantar e for fazer qualquer coisa, essa noite é a noite de você parar e ver aonde está as coisas que não estão dando certo na tua vida.
É o momento de você parar e fazer uma análise. Isso aqui não tem dado certo. Isso aqui Deus não tem me abençoado. Meu irmão, se você não parar para fazer isso, você vai ficar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos rodando no mesmo lugar. E aí sabe o que vai acontecer? Isaías 3:9. E os seus rostos publicam os seus pecados, assim como os de Sodoma e o de Gomorra. Sabe por quê? Você não vai precisar falar nada não, o tempo testifica contra você. É o tempo que mostra onde você está errando. É o tempo que não deixa você crescer. É o tempo que não abre portas para você. É o tempo que amarra as coisas na tua vida. É o tempo que você deveria estar vivendo, que você não está, porque algumas atitudes você tomou errada. E hoje a pregação, meu irmão, é para trazer para você um senso de que você precisa entender: Deus não aprova tudo que fazemos. Na maioria das vezes Ele reprova algumas coisas que nós queremos. Na maioria das vezes. Porque às vezes a gente quer uma coisa que a gente não está pronto para ela. Às vezes você pede tanto a Deus: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Deus fala de todas as formas, com atitudes que Ele permite acontecer na tua vida. Só acontece coisa que não é para ser. Mas aí você na teimosia quer ir. Aí Deus permite, sabe por quê? Porque nessas escolhas erradas, quem está tomando é você, não é Ele. Já te falou que está errado. E aí o que é para ser bênção, escute, Deus, na Bíblia Deus diz que transforma maldição em bênção. Mas na Bíblia também, quando diz que da minha escolha vai proceder bênção ou maldição, até aquilo que é para dar errado vira maldição. Eu já vi coisas na vida de pessoas, você fala assim, não é possível, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Você fala aqui, quem errou? Deus não errou. Mas quem errou? A precipitação. Quem errou? A escolha errada. Quem errou? Aquilo que eu olhei achando que era. Quem errou? São as atitudes imaturas. Elas não deixam a gente ter certeza. Elas não deixam a gente ter uma convicção. Eu queria orar por você. Você que entrou aqui nessa noite. Deus está falando para você, olha, tem coisas que você precisa arrancar da tua cabana. Tem coisas que você precisa arrancar da tua casa. Não está funcionando mais. Você está saindo e está perdendo guerras simples. Você já não está conseguindo dar um passo. Coisas simples que era para você estar num estágio, que era para você estar num momento de vida diferente. Deus está dizendo, há coisas que nós precisamos remover da nossa casa. Deus disse para você, não é assim que eu te chamei. Não foi assim que eu falei com você. Não foi assim que eu fiz promessas para você. Você está indo e seguindo aquilo que você quer. E naquilo que você quer, meu irmão, por aquilo que você escolhe, você vai ter a sua paga. A sua paga daquilo que você escolhe é aquilo que não acontece. É aquilo que você roda, é aquilo que não dá certo. Mas eu quero orar. Não sei como você entrou aqui, mas Deus pediu, colocou no meu coração isso, forte, para eu estar orando por pessoas que entraram aqui e as coisas não estão acontecendo. Não tem a ver com Deus, não tem a ver com a oração, não tem a ver com nada e nem com ninguém. Deus está falando assim, tem a ver com escolhas, tem a ver com atitudes, tem a ver com coisas que foram trazidas para um momento da tua vida que não era para ter sido trazido. São escolhas que você fez e você acabou as levando para a tua casa. E essas escolhas estão determinando o curso do que você está vivendo. Porque Deus, meu irmão, tem pressa. Esse papo de que Jesus está voltando, todos nós sabemos e é verdade. E Ele tem pressa. Deus não quer demorar com ninguém. Salvou, entendeu, batizou com o Espírito Santo, encheu, preparou, levantou, enviou, mandou e a obra... Se você ficar aí, meu irmão, esperando, rodando, nada vai acontecer. Fica se enfiando em coisas que não é para você. Fica metendo a mão nas coisas que Deus não te chamou. Fica se envolvendo com coisas lá fora, que é do mundo. Essas capas aí, esse dinheiro, meu irmão, sujo, que tu está trazendo para a tua casa.
Esse dinheiro sujo que você está trazendo para a tua casa, Deus disse, não mete a mão nisso, não seja conivente com isso, não entre esse dinheiro na tua casa. Não sei por que Deus está mandando eu dizer isso. Deus está mandando dizer que tem gente aqui nessa noite, meu irmão, cuidado com esse dinheiro sujo que está entrando na tua casa. Labracalabacharabacalabás. Meu irmão, no meio da pregação, Deus começou a falar isso comigo e eu vou trazer para você isso. Deus está falando comigo que tem coisas que você tem que arrancar da tua casa e tem dinheiro sujo que está entrando. Pastor, o que é isso? É dinheiro que Deus não está, é dinheiro de coisa ilícita, é dinheiro que Deus está falando, cuidado com o que você está colocando na tua casa. Labracalabacharacalabás. Cuidado com o que você está fazendo, meu irmão. Porque aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele o qual os seus pés são reluzentes como latão, aquele que quando abre a sua boca uma espada aguda sai, aquele que conhece tudo, aquele que passeia no meio dos castiçais, ele está aqui nessa noite, ele está, meu irmão, se movendo. Eu quero orar e terminar. Se você entende, meu irmão, que algumas coisas você precisa arrancar hoje da tua vida, vem aqui à frente. Se tem algumas coisas que estão atrapalhando a tua vida e você precisa botar para fora hoje, vem aqui à frente. Não adianta você ficar, meu irmão, com as coisas amarradas na tua vida. Se tem alguma coisa que está amarrando a tua vida, a tua casa, vem aqui à frente. Ah, pastor, eu agi assim, eu tomei uma escolha errada na vida e as coisas pararam, travaram. Vem aqui. Deus quer destravar isso aí. Hoje é noite de você arrancar o que estava lá e trazer e falar, olha, isso não é mais para mim, não quero mais essa vida, isso não é meu. Deus está te chamando, isso, vem, pode vir, isso. Se o Espírito Santo está movendo teu coração hoje a você largar, larga, vem ao altar, porque Deus quer arrancar e quer colocar coisas novas. O que Ele vai colocar vai ficar. Meu irmão, Deus está aqui. Deus está restaurando. Eu quero orar. Mas se Deus está falando contigo aí, você tomou uma atitude equivocada, Deus está falando, volta. Deus está dizendo assim para você, volta. Volta, porque essa atitude que você tomou foi errada. Ela vai botar tudo a perecer na tua casa. Deus está dizendo para você, volta, senão as coisas, elas vão desandar para você. Volta. Meu irmão, Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Não há nada que aconteça que Deus não tenha revelado. E se Deus está falando é porque algo está por acontecer. E Deus está te visitando dizendo, cumpre a ti, a você o domínio, o controle. Cumpre a você a mudar. Cumpre a você ter uma atitude diferente. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eis aqui os teus filhos que viram aqui à frente. E eu tenho certeza, Pai, que algumas coisas vão mudar hoje. Eu tenho certeza porque eles estão aqui vindo, que algumas coisas precisam mudar. E eles vão sair daqui, Pai, com a bênção. Porque eles não vão sair para a guerra para perder. Eles vão sair à guerra para ganhar. E o Senhor hoje é aquele que restaura a sorte deles. Aquilo que era para dar errado e estava dando errado, o Senhor vai mudar a sorte. O Senhor vai estabelecer um novo tempo na vida deles. Um tempo de mudança. Um tempo que o Senhor vai acrescentar tudo na vida deles. Por isso, Deus, eu os entrego agora em tuas mãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?